Oh, glória a Jesus. Nos sentamos, irmãos, glorificando ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por esse momento. Te damos graças pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Te damos graças porque Tu nos falas, Senhor. Teu Espírito age em nós com toda a liberdade. E Teu Espírito nos fala e nos conecta, Senhor, nessa noite. Nós Te damos graças, Senhor, porque Tu és fiel, verdadeiro, Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso. Tu tens trabalhado nas nossas vidas de uma maneira tão especial, Senhor, que a gente às vezes nem entende como os processos se dão tão rapidamente, Senhor. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. É o momento em que nós louvamos ao Senhor e nos colocamos em reverência também. Sabe, domingo passado, nós estivemos falando sobre o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo, ele nos falou de uma maneira muito, muito profunda. A mim ele falou de uma maneira muito profunda. Porque quando nós pensamos que o Espírito Santo é uma arma poderosa, uma ferramenta que o Senhor Jesus instituiu na terra quando subiu, e deixou esse poder nas nossas mãos como uma tecnologia poderosa contra as trevas, nós entendemos que a gente não sabe nada, de nada. Quando eu estudo sobre o Espírito Santo, quanto mais eu estudo, eu percebo que menos eu sei. Eu percebo as minhas ignorâncias sobre Deus caindo por terra. E percebo quanto as minhas ignorâncias atrapalham o meu andamento com Deus. Eu espero que domingo passado nós tenhamos saído deste lugar, e eu sei que foi discussão de grupos familiares, não foi? Na quinta? Sobre as nossas ignorâncias, o quanto nós temos limitado o poder do Espírito na nossa vida. E eu vou lhe dizer uma coisa nessa noite. Talvez nós tenhamos um conceito de que Deus nos abençoa e o diabo nos amaldiçoa. Pois eu quero quebrar essa ignorância mais uma vez. Nós repetimos coisas sem ter o conhecimento. Diz a Bíblia que tanto bênção quanto maldição estão no poder de Deus. É Deus quem abençoa e é Deus quem amaldiçoa. Em todos os capítulos do Antigo Testamento e do Antigo Pacto, nós vemos Deus, quando Adão e Eva quebram o pacto com Deus no Éden, quem é que amaldiçoa Adão e Eva? Deus. Então, quando nós olhamos para o diabo, nós vemos que ele não tem poder nenhum que não seja determinado ou permitido por Deus. O diabo não tem poder de criar absolutamente nada. E mais quando nós estamos nas mãos de um Deus poderoso. Então, quando nós, os únicos que temos o poder de empatar as nossas próprias vidas, somos nós mesmos. O diabo ele só entra diante de uma brecha que nós abrimos. Ele só vai entrar onde nós abrimos uma porta. Mas quem abre essa porta somos nós. Nós determinamos para nós o que nós queremos. Então, nessa noite, nós queremos continuar com aquilo que nós começamos domingo passado. Nós queremos continuar falando do Espírito e do agir do Espírito Santo na nossa vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo quer fazer uma obra grandiosa em cada um que está aqui nessa noite. Isso não é só para mim, isso não é só para o pastor, isso não pertence só à liderança, isso pertence a todos nós. Quando nós temos habilidade, ou pretendemos viver no Espírito, nós precisamos entender que isso precisa vir do céu para nós. João 3,27 diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Depois, 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Que clara esta palavra. O homem natural está falando de um homem que não tem Deus, de um homem como um ser, não como homem, gênero homem e mulher. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, diz a Bíblia. É louco. Andar com Deus é uma coisa louca para a mente do ser humano. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você entende essa palavra? Você entende que quando você fala de Deus para uma pessoa e fala de coisas de Deus, a pessoa fica, hã? Porque ela não entende.
A Bíblia é clara sobre isso. Quem não é espiritual e quem não tem uma mente espiritual não pode, nunca poderá entender as coisas do Espírito. Porque não lhe foi revelado, e é isso que nós queremos falar essa noite. Não há discernimento, diz 1 Coríntios. Então nós vivemos em um tempo em que as pessoas buscam desesperadamente fórmulas fáceis. As pessoas buscam respostas imediatas. As pessoas buscam experiências superficiais. Mas as coisas de Deus não são reveladas ao acaso ou por intuição humana. Elas procedem do céu. João é bem claro ali. Nada é revelado se não vem do céu. Vem por revelação do Espírito. E exigem profundidade, não é superficialidade. Ninguém que é superficial conseguirá ter acesso aos mistérios de Deus. Terá que ter profundidade, entrega e transformação na sua vida. Então, o Espírito Santo, que foi nos dado por Jesus quando sobe ao céu pelo Pai, a Trindade envia o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Então, você diz assim, mas como 3 pode ser um? É meio complicado, não vou me botar a explicar aqui, mas Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade, são 3 em 1, mas eles são só uma pessoa. É como se eu estivesse falando, eu sou mãe, eu sou esposa e eu sou tia. Eu sou a mesma pessoa, mas eu ocupo de funções diferentes. Então, o mistério revelado é o que nós queremos começar falando. Da ignorância à clareza espiritual. Porque como nós vamos falar de Espírito Santo se não nos for revelado? João 3,27 diz que, nos lembra que nada do reino é acessado sem que Deus revele. Deixa claro isso. Só que a ignorância, amados, a nossa ignorância, como eu falei no início, ela é um solo muito fértil para a superstição. E a superstição, e nós estamos falando de um povo, eu não posso criticar o povo brasileiro, eu não sou brasileira, certo? E falo isso com muito cuidado, com muito respeito, essa é a palavra, com muito respeito e muita admiração que eu tenho pelo povo brasileiro. Mas há algo que nós não podemos negar nas nossas raízes latinas também. Nós somos um povo que tem raízes supersticiosas. Nós temos uma essência de superstições. Nós somos pessoas que bloquearam o fluir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é possível se revelar a nós se a gente continua na ignorância da superstição. Então Romanos 12 nos diz que nos fala de um culto racional. Ofereçam-se como a Deus num culto racional, equilibrado, onde a razão não é anulada, mas submersa no Espírito Santo. E sabemos que quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando do mistério. É algo misterioso. Só que mistérios são coisas que não foram reveladas, certo? E que o Espírito quer fazer é nos revelar esses mistérios quando ele se revela a nós. Só que a ignorância, como nós falamos domingo passado, age como uma pessoa que não nos permite conhecer a Cristo, pois a ignorância é uma terra fértil para essas superstições. Então nós temos superstições de várias maneiras. Nós acreditamos em muitas coisas que não têm fundamento, e eu me atrevo a dizer que a superstição é um sintoma do vazio espiritual que um povo vive. São resultados de medos, de confusões, coisas que nos falaram, coisas que foi passadas de boca em boca, de geração a geração, mas que não tem nenhum fundamento. Por exemplo, você de repente já deve ter ouvido, não passa por baixo da escada que dá azar, certo? Você deve ter ouvido também, olha, se vê um gato preto, foge, não deixa ele passar na tua frente, porque é azar. E aí nós vamos vendo, né? Não fala de morte, porque não podemos falar de morte, porque, né? Vamos chamar a morte. São superstições. Superstições, aí nós estamos falando de coisas grotescas. E você diz assim, não, mas eu não tenho nenhuma dessas. Mas de repente você já parou de ir em alguma igreja porque ela não tem poder. Você culpa a falta de poder a uma igreja.
eu vou me embora dessa igreja. Muita gente saiu dessa igreja aqui porque essa igreja não tem poder, os pastores são fracos. Como se isso dependesse do agir do pastor e da pastora. Como se isso estivesse na mão de alguém que não fosse nós mesmos. É uma superstição dizer essa igreja não tem poder. Quando nós dizemos, passamos à frente e oram por nós, e a gente diz assim, passei na frente, orei, não fez nenhum efeito, aqui estou eu, passei a semana horrível, doente, desempregado, cheio de piolho, de pulga, o cachorro morreu, a vizinha me xingou. Nós estamos falando aqui de superstição. Nós estamos dizendo e alegando coisas que nos acontecem a outra coisa que não tem nada a ver. Porque o gato passou na minha frente, porque quem orou por mim não foi o pastor, foi o Mateus. Gente, isso é superstição. Nós somos supersticiosos também, mesmo acreditando em Deus e mesmo estando dentro de uma igreja. Então, nós somos supersticiosos quando abrimos a Bíblia lá no Salmo 91, deixamos aberta lá na sala para que os espíritos não entrem. Gente, os espíritos vão dar risada, né? Eles vão até, de repente, dar uma olhada e ler o Salmo 91. Porque a Bíblia em si é um livro. A palavra se faz poder quando ela entra numa mente que entende a palavra. A letra é morta. A letra não tem nenhum poder sobre nós. Não adianta você andar. Minha bisavó fazia uns coitada. Minha bisavó era uma pessoa bem supersticiosa, né? E ela era cristã, mas ela era bem supersticiosa. E ela escrevia trechinhos da Bíblia, dos Salmos, e ela, bem pequenininho, né? E ela enfiava nos bolsos dos netos, dos genros, das filhas. Ela enfiava aqueles versículos, porque na cabeça dela aquilo dava a bênção de Deus. A pessoa nem sabia que carregava, né, aquilo. Mas eu acredito que Deus, na sua misericórdia, olhava para a coitada minha bisavó e mesmo assim se revelava a ela do jeito que ela podia entender naquele momento. Porque Deus tem isso. Nós não entendemos, mas Deus faz essas coisas. Então, queridos, é como a gente pagar a academia e não frequentá-la. Aí dizer assim, não vi nenhuma mudança, faz 7 meses que estou pagando e aqui estou eu, né? O mesmo peso, mas querido, não adianta só pagar, você precisa ir, né? Precisa ir treinar todos os dias, senão não vai surgir efeito só pagar a academia. É isso que nós fazemos com as coisas do Espírito. Nós achamos que elas têm em si um poder que não tem. E isso é uma verdade, são verdades. É verdade que não podemos acreditar em qualquer coisa que ouvimos, mas, e é isso que nós queremos bater nessa noite, que entre no nosso coração. Também é verdade, uma verdade incontestável, que o ser humano natural, no seu intelecto, não tem a mínima capacidade de entender as coisas espirituais, porque estas lhes são ocultas, estão ocultas a seus olhos, estão ocultas à nossa mente quando nós não conhecemos a Cristo e o Espírito Santo ainda não chegou na nossa vida. Isso é fato, é o que a Bíblia diz. Então Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É um agir de Deus que a gente não entende, é um mistério. Nós não conseguimos explicar. Nós cantamos, ninguém explica a Deus, porque Deus não tem nenhuma explicação. Se vocês me perguntarem quem é Deus, eu vou tentar dizer alguma coisa do que ele significa para mim, mas eu não sei quem é Deus, pois ele se revela a mim a cada dia, e eu estou num processo de conhecer a Deus. Então existem pessoas que sempre negaram as manifestações do Espírito Santo, certo? Mas quando estas lhes são reveladas, eu conheci um pastor que ele dizia, era um pastor bem daqueles, bem encruado, né? Ele dizia assim, na minha igreja não gritem, nem venham falando em língua, nada disso aí. Aqui a igreja tem ordem, não venham com esses gritos e esses pulos, essas coisas, porque aqui é tudo, Deus não precisa, a gente não precisa gritar, Deus não é surdo, dizia ele. Então, ele tinha tudo controlado, ninguém podia bater palma na hora de louvar, ninguém, era uma igreja, imagina, essa foi a igreja onde meu pai se converteu. Meu pai, o Mateu, foi levado à igreja
pelo sofrimento, começou a ter crises de pânico. Naquela época não havia diagnóstico, não havia remédio. Então ele disse, vou para a igreja, já que é isso aí, vamos lá, vamos ver o que acontece. Chegou lá naquele pastor, pá. Nada aconteceu, né? Imagina, mas mesmo assim Deus começou a operar na vida do meu pai. Queridos, eu vou resumir essa história, porque meu pai depois foi para uma igreja pentecostal e Deus deu o que eu chamo de rasteira. Um dia meu pai estava atirado no chão, gritando, ele que sempre criticou, dizia, não me leva naquela... Eu vou na igreja, dizia para minha mãe, mas não me leva naquela igreja de louco. Eu vou na igreja, mas não naquela igreja de grito. Ele grita, hoje meu pai... Ele parece que apertou um botão, ele grita mais que todo mundo. E esse pastor, que colocava as regras na igreja, esse pastor, depois de 10 ou 20 anos, ele terminou tendo uma experiência com o Espírito Santo. E nessa experiência, ele falou línguas, ele caiu no chão, Deus tocou na vida dele, Deus profetizou, ele profetizou, ele fez... Quando ele descobriu que aquilo que ele vivia, que ele criticava e combatia era verdade, esse homem enlouqueceu. Ele queria convencer todo mundo, ele virou um fanático, ele queria convencer todo mundo de que aquilo que ele tinha pregado a vida inteira não era verdade. E que todo mundo precisava ter aquela experiência. Então, Deus faz essas coisas, confunde as coisas sábias com coisas loucas, para que ninguém se ache mesmo. Então, não há conflito, queridos, entre a razão e a revelação. O Espírito não começa pela razão. Não tente entender a Deus por um entendimento intelectual. Mas o Espírito termina batizando a nossa razão. E então, nós começamos, parece que a nossa mente se abre, então, às coisas espirituais. E você pode ver que até estudos de neurociência demonstram que a fé pode ativar áreas no nosso cérebro específicas com a prática da oração e da meditação, podendo alterar até circuitos neuronais. Olha só como quem acredita em Deus não é que tenha menos, ele tem um plus. Ele consegue conectar coisas que pessoas que não acreditam não conseguem. Então nós vamos olhando para isso e nós vemos que a fé que cresce é aquela que é revelada e processada com maturidade, com entendimento. Deus não deseja filhos supersticiosos, mas filhos maduros no entendimento de como o Espírito Santo funciona. Quando nós chegamos a esse conhecimento de que o Espírito Santo não pode ser revelado porque eu quero entender, pessoas que dizem assim, eu primeiro quero entender, depois eu vou ver o que eu faço. Por que essas coisas acontecem? Começou mal. Porque nós vamos conseguir entender. Ninguém vai conseguir lhe explicar. São coisas sobrenaturais que o ser humano não consegue acessá-las com sua mente normal. Então nós precisamos, quando entendemos que o Espírito Santo, ele quer se relacionar conosco e que ele é uma revelação na nossa vida, só quem teve essa revelação conhece o Espírito Santo. Então nós começamos a buscar a profissionalização da fé. Você de repente vai sentir meio assim, mas o que a pastora vai falar agora? Nós não queremos mais ser amadores no reino, sabe? O Espírito Santo ele vem com um poder tão grande. Alguma coisa eu falei domingo passado, quando falei que nós precisávamos ser pessoas que andassem de um jeito meio frio, que nós precisaríamos congelar as nossas emoções, que o Espírito Santo faz isso também em nós, porque as nossas emoções, elas não são um norte para a gente andar pela vida, elas muitas vezes elas nos atrapalham mais do que nos ajudam. Então, quando nós falamos em profissionalização da fé, o que eu estou querendo dizer? Se buscamos, eu penso assim, gente, quando nós estamos com uma doença, quem que a gente vai buscar? Quando a gente está doente? O médico, certo? Aí você vai naquele médico que todo mundo morre na mão dele, você sabe que aquele ali operou, fulano morreu, e deu um diagnóstico errado, você vai nesse médico?
Não, né? Você vai buscar o mais profissional que tem. Então, nós buscamos profissionais médicos, nós buscamos profissionais mecânicos, nós não levamos em qualquer um nosso carro. A gente busca profissional até para os nossos pets, nós não queremos levar em qualquer veterinária, porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa, nós queremos referências dessas pessoas. Nós queremos professores que sejam competentes quando se tratam dos nossos filhos e da nossa carreira. Nós queremos pessoas que sejam competentes quando nós queremos alguma coisa que tenha um nível. Mas, queridos, por que a nossa fé é tratada com amadorismo tão grande? Por que tratamos a fé de uma maneira tão amadora? O desafio que o Espírito Santo vem nos trazer é profissionalizar a nossa fé. Nós precisamos urgentemente, igreja, nos tornarmos não profissionais da fé naquele sentido da palavra, né, de cobrar e, né, profissionais da fé, depende de você estar pensando, a pastora vai querer que... Não estou falando dessas coisas clichês que nós vivemos. De ser um profissional da fé. Eu não estou falando isso, mas estou falando de profissionalizar a nossa fé. Quer dizer que isso requer informação. Você precisa estar informados. Nós precisamos estar informados nas coisas espirituais. Nós precisamos ter a informação sobre as coisas espirituais. Então, ser pai, certo? Quantos são pais aí? Levanta a mão aí, pais e mães. Você precisa ser um pai profissional. Você quer ser pai? Você é pai, tem que ser o melhor pai. Entendeu? Tem que ser a melhor mãe. Você tem que ler, você tem que se informar. Sabe, há um tempo atrás nós demos um curso de pais aqui na igreja. Oferecemos esse curso de pais. Pensando, eu e minha esposa, pensando que os pais da igreja iam correr atrás da informação. Imagina, você está criando um ser humano, você não está criando um cachorro, você não está criando um pet, você está criando um ser humano. Aí, para o cachorro, para o pet, a gente quer informação, com que horas ele faz xixi, como é que eu faço ele urinar no mesmo tempo, como é que eu faço ele que ele urine ali sempre no mesmo cantinho, o que eu faço para ele que tenha uma alimentação boa. Nós queremos informação, mas quando se trata dos filhos, nós não buscamos formar a nossa família na informação. Sabe quantos casais tinhas nesse curso que a gente ofereceu aqui de graça na igreja? De graça. Chuta aí, quantos casais tinha? Tinha 3 casais. 3 casais. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maioria pensou assim: eu não preciso disso, eu sei o que eu tenho que fazer. Não preciso fazer curso nenhum para ser pai. Você precisa ser pai. Então você se forma em todas as coisas da sua vida. Você se forma até em como fazer flor de papel. Você se forma em como varrer melhor sua calçada, como plantar uma árvore, mas não se forma em como criar um ser humano que seja um cidadão de bem para esse mundo. Queridos, nós precisamos profissionalizar. Nós precisamos amar profissionalmente. O que é amar profissionalmente? Os que estão casados, os que estão no relacionamento, como você vai ser um melhor esposo, uma melhor esposa? Como você vai ser bom para aquela pessoa se você não tem noção de como funciona uma mulher ou um homem? Como nós vamos ser bons? Como nós vamos vencer as nossas diferenças? Como nós vamos solucionar os nossos problemas em casa se a gente não buscou a informação de como funcionam as coisas? E aí nós temos reunião de casais. Glória a Deus que essa última reunião de casais estavam todos os casais da igreja. Glória a Deus por isso. Há um interesse na informação, certo? Agora, quando nós precisamos ministrar a Deus, quando nós precisamos servir a Deus, por que nós não buscamos fazer com excelência? Por que nós não buscamos nos profissionalizar naquilo que nós estamos fazendo para Deus? Sabe, ir lá dar aula na escolinha não é qualquer coisa. Não é uma coisa que nós fazemos para entreter as crianças que não nos incomodem aqui enquanto a gente... Sabe, é uma profissão. Nós precisamos buscar a excelência. E tem gente ainda questionando se vai ou não vai no congresso em setembro. Gente, você tem que ir. É um momento de crescimento. Nós estamos oferecendo isso para que você cresça espiritualmente. Nós precisamos
Quando nós começamos aqui o grupo de louvor, era eu com meu piano, meia boca mesmo, e o Fabrício que treinava nas panelas da mãe dele lá, da Heloísa. Era algo mal ou menos. Mas eu, desde o primeiro momento, eu disse para Deus assim: eu quero, Senhor, algo de excelência. Nós não tínhamos nenhum músico profissional aqui. Na minha cabeça, a minha oração seria respondida com pessoas que Deus enviasse de outros lugares para nos abençoar com seus dons. Essa era a minha mente, essa era a minha cabeça. Deus nunca fez isso. Poucas vezes fez. Todos os músicos tiveram que ser formados aqui mesmo. Nós precisamos levantar músicos do nada. Nós precisamos dar uma guitarra para quem sabia só rascar. Nós precisamos oferecer um baixo para aquele que sabia só 4 notas. Nós precisamos caminhar rumo à excelência. De repente você olha aqui o grupo e diz: mas é bom, porque eu recebo elogios. 2 por 3, domingo passado mesmo, as pessoas me buscaram: pastora, como está bom esse grupo. Ninguém tem ideia, a não ser aquelas pessoas que começaram aqui na igreja conosco, do trabalho que isso nos deu. Isso levou muito tempo de ensaio, isso levou muito tempo de dedicação, isso levou muito tempo de investimento na excelência, de vocalizar, de ter aulas de vocalização, de saber cantar. Nós precisamos fazer muito isso. Então, hoje em dia, alguém chega e me diz assim: pastor, eu quero cantar no grupo de louvor. Ai, lamento. Vai ter que passar por uma sabatina, porque deu muito trabalho chegar. Não é que eu agora estou: não, agora pode entrar. Não pode entrar qualquer um. Não pode mesmo. Porque nós estamos buscando excelência. E quando nós buscamos excelência, nós precisamos entender que precisamos de um preparo para isso. Nós precisamos nos preparar para isso. E eu lhe faço essa pergunta nessa noite: você está servindo com esse compromisso, com esse preparo? Porque esse preparo e esse compromisso produzirá em nós uma vida automatizada, como nós falamos domingo passado, no Espírito Santo de Deus. É isso que nos automatizará, que nos fará seres automáticos em respostas ao Espírito Santo. Deus nos dá um pacote de tecnologia espiritual. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá frutos do Espírito, Deus nos dá autoridade, mas nós não respondemos à altura do que Deus nos dá. Nós precisamos buscar excelência. Sabe que quando nós temos uma fé que busca excelência, que sai do amadorismo, é uma fé que vasculha, é uma fé que aprofundiza, é uma fé que conhece, é uma fé que busca, é uma fé que lê, é uma fé que escuta, é uma fé que se interessa. Quando nós saímos do amadorismo espiritual, desse cristianismo emocional, do que só sentimos, daquela instabilidade emocional, daquela vou, não vou, agora não vou, agora não quero mais, agora eu quero, mas agora não quero mais, porque eu acho que não é para mim, e vou voltar para trás, e voltamos 500 anos atrás. Não pense que isso não vai cobrar um preço na sua vida. Isso cobra um preço muito alto, igreja. Porque Deus nos chamou para andarmos numa altura e num nível de profissionais espirituais. Quando nós voltamos atrás, nós vamos ter coisas que não vão funcionar automaticamente na nossa vida, porque quando nós estamos nas coisas do Espírito, as coisas, como eu disse domingo passado, são automáticas. Eu estava avaliando outro dia, o pastor, em dezembro foi descoberto que o pastor, janeiro, foi descoberto que o pastor, janeiro, né? O pastor tinha câncer de boca. Eu tive tirando as contas enquanto fazia esse sermão, que o câncer do pastor foi curado em 4 dias. Você acredita nisso? Você já parou para pensar nessa verdade? Porque todos nós vimos isso. Vocês estavam acompanhando isso. O pastor descobriu em janeiro que tinha um câncer de boca. Foi numa quinta, num profissional, um doutor profissional. O doutor disse assim: vamos fazer, estava o diagnóstico ali, bom, temos que fazer uma cirurgia, assim, vamos tirar para lá. Marcou essa cirurgia para 4 dias depois. 4 dias depois, Fabiano passou pela cirurgia, retirou todo o tumor.
Em 15 dias veio o resultado, não tinha mais nada. E ele segue se acompanhando, está tudo bem. Em quanto tempo foi isso, gente? 4 dias. Porque as coisas com Deus são assim, automáticas. Outro dia eu aconselhava um casal que comprou um carro. Aliás, tinha um carro que custava 50 mil reais. E eles estavam querendo muito que Deus abençoasse eles com uma casa própria. Estou falando aqui de coisas também materiais, né? Não só saúde. E então, eles tinham aquele carro de 50 mil. E eles me disseram, pastora, disse, eu sinto que Deus parece que está tudo travado aqui. Porque nós pegaram aquele carro, venderam aquele carro, trocaram um carro por um terreno. E aí eu conversando com eles, disse assim, mas quanto vale esse terreno agora? Isso foi em dezembro. Estamos em junho. Isso foi mês passado. 6 meses depois. Quanto vale esse terreno que vocês compraram? 250 mil reais nesse momento. Quantas vezes duplicou, triplicou esses 50 mil reais em 6 meses? A casa que eles pediram já estava na mão deles. Com 250 mil reais eles conseguiam comprar uma casa que eles queriam. Vocês entendem, amada igreja, que quando nós fazemos as coisas dentro da vontade de Deus, buscando a orientação do Espírito, as coisas começam a se produzir automaticamente. Acredite nisso. Deus quer agilizar as coisas na nossa vida, mas para isso nós precisamos profissionalizar a nossa fé. Nós precisamos viver uma vida fundamentada, madura no Espírito, uma fé que não é levada pelas emoções, uma fé que é instável. Nós precisamos ter uma fé estável, uma fé que continua adiante nas dificuldades, uma fé que não é levada porque eu sinto, porque eu não sinto, porque agora eu estou assim, agora amanhã não sei como que vou estar. Não, é uma fé que continua adiante. Aconteça o que aconteça, nós precisamos continuar adiante, caminhando rumo à promessa que Deus tem para nós. E para cada um de nós, Deus deu uma promessa. Para cada um de nós, Deus tem um plano nessa noite maravilhoso. Porque a Bíblia me diz isso. A Bíblia diz que os planos de Deus são perfeitos para nós. Então o que está acontecendo, queridos? O que está acontecendo que esses planos não estão sendo perfeitos? Porque Deus não está falhando. O problema é que nós estamos interrompendo esse fluir do Espírito. E eu quero que nessa noite você entenda isso. Precisamos entender também que o Espírito Santo é o Espírito do Um. O que é o Espírito do Um? É a unidade como dimensão espiritual, sabe? Jesus orou assim, Pai, que eles sejam um como nós somos um. E Atos 2 revela que o primeiro fruto do Pentecostes foi a unidade espiritual dos discípulos. Diz que eles estavam todos juntos, unidos, e receberam um poder que os capacitou para serem entendidos por todos os que estavam ali na volta deles. Quando veio aquelas línguas de fogo, sabe? Atos 2. Então, ser um em Deus, ser um com Deus, ser um no Espírito, é uma dimensão espiritual, não é uma dimensão numérica, não é algo numérico, não é um número, é uma dimensão espiritual. Sabe, quando nós estamos espiritualmente ligados no Espírito, o Espírito nos insere no um e nos dá autoridade, porque tudo vem dele e ele sustenta isso que nos dá. Deus vai sustentar aquilo que dá a nós. Ele não vai nos deixar à deriva. Porque diz assim, olhe para as aves do céu. Elas não trabalham, não plantam, não colhem, mas Deus dá o sustento a elas todos os dias. Oh, glória! E aí eu penso assim, meus projetos espirituais fracassam por quê? Se Deus sustenta as aves do céu, e ainda Ele me dá uma promessa e diz assim, quanto mais vocês que são filhos de Deus, como não seremos sustentados por esse Deus? Mas é porque não estamos sendo um com Deus. Nossos projetos fracassam porque nós não estamos buscando o um. Nós não buscamos o um como um lugar espiritual que nós precisamos estar. E aí nós vamos ver como a Bíblia nos fala do um. Diz a Bíblia assim,
que deixará o homem a seu pai e sua mãe e será uma só carne com quem? Com a sua esposa, certo? Ou seja, a vida conjugal, eu sou um com meu cônjuge. A gente se torna uma só carne. Aquele que se envolve, então, sexualmente com alguém, e aí estamos falando de sexualidade, porque quando nós casamos, nós temos o contato sexual. Quando a gente entende que nós, todas as vezes que temos sexo com alguém, nos tornamos um, porque é isso que a Bíblia fala, será uma só carne. Nós estamos dizendo que alguém passa a ser um com o outro na medida em que pratica sexualidade com aquela pessoa. Então, o sexo desordenado, o sexo na sua forma mais barata é fornicação, mas na sua forma mais cara é que nós ficamos ligados com aquela pessoa para sempre. Nós vamos ter uma ligação para sempre com aquela pessoa. Então, nós precisamos entender, querida igreja, a gente fica unido espiritualmente, as pessoas, estamos tantas vezes casados quanto sexo temos tido na nossa vida com outras pessoas, para que a gente possa entender o que é estar no um. Então tem pessoas que dizem assim, meu casamento anda mal, minha vida sexual anda mais ou menos, na verdade às vezes eu sinto que na nossa cama ali parece que tem outras pessoas. Por que será? Porque nós estamos ligados a outras pessoas. É como se Paulo diz isso, Paulo fala isso, eu me unirei a outra pessoa desordenadamente, sem ter o conhecimento, sem ter a informação de que eu me torno um com aquela pessoa? E que isso nos ligará para sempre? Será que eu vou praticar isso de qualquer forma desordenada? Quando eu tenho essa informação, eu vou praticá-lo de uma forma muito organizada, com a consciência do que eu estou fazendo. Então diz assim, mas a Bíblia, são todos caretas na igreja? Não, queridos, nós não somos caretas. Nós buscamos relacionamentos que permaneçam dentro desse um. Nós queremos excelência na nossa fé. Nós queremos andar voando como águias. Nós não queremos andar empatando a nossa vida, porque isso tudo é um peso espiritual sobre nós. Então, o casamento e o divórcio não é um assunto de Estado, não é algo que tem a ver com leis, de assinar papéis, um papelzinho ali, não. São coisas espirituais. O sexo é tão espiritual que você não tem ideia. É uma ligação espiritual que nós vamos ter com uma pessoa. O sexo não é algo que o meu corpo pratica, é algo que meu espírito pratica com o espírito da outra pessoa, e eu vou ficar ligado a ela, sabe? E que bom quando isso é feito nessa consciência, quando eu não estou usando uma pessoa para satisfazer só minhas necessidades sexuais, mas eu tomo aquela pessoa para ela ser um só comigo. Um só corpo, um só coração. Assim também tem que ser a nossa unidade na fé. A importância de estar no um, naquilo que cremos. A importância de estar no um, na nossa unidade ministerial. De permanecermos numa comunidade, sem andar pipocando por outros lugares, mas ficar aqui numa comunidade. Amados, nós temos visto pessoas que andam... provando igrejas como quem prova sorvete ali na sorveteria. Me dá deixa eu ver esse gostinho, aquele outro, aquele ali, sabe? Experimentando comunidades. Ele não quer, porque eu não quero ter compromisso. Amados, você está fora do propósito. Quando nós estamos dentro do propósito, nós entendemos que precisamos estar unidos a uma comunidade no um, que é o Espírito Santo. Então lembre sempre que a rebelião é como espírito de feitiçaria. Ela não conecta a Deus dentro de um relacionamento que é usado para estarmos dentro do um. Deus quer pessoas obedientes. Deus quer nos amar dentro desse um, dentro dessa obediência que Ele espera que a gente tenha com Ele. Então o poder da igreja está na unidade espiritual, é verdade, não apenas na organização.
Então o individualismo nos desconecta de Deus, nos desconecta das pessoas. Nós precisamos estar engajados no um, porque só há poder real na nossa vida quando vivemos inseridos nesse um, desconectados. Nós vamos nos tornar vulneráveis, ineficazes para o reino. Por isso, antes de começar algo, sempre se pergunte: isso vem do céu? Quando você vai terminar algo, encerrar algo, isso vem do céu? É a vontade de Deus realmente? Ou é a minha vontade? Não confunda. Nem sempre o que tu sente, cuidado, nem sempre o que nós sentimos é o que é vontade de Deus para nós. A maioria das vezes eu posso lhe garantir que não é. Nós precisamos entender quando nosso coração está nos falando e quando é o Espírito de Deus que está nos falando. Porque o Espírito de Deus nos fala e é entendível, a gente não tem confusão. E outra, a colheita é farta quando o Espírito Santo nos fala. A colheita é muito farta. E para terminar, nós precisamos entender que o sofrimento, talvez você até aqui tenha pensado assim: muito bem, pastor, eu entendi que eu preciso da revelação, que a revelação vai me conectar no um. Já entendi isso, que eu preciso estar conectado, que eu preciso estar inserido no um, com Deus, com a igreja, com os propósitos de Deus. Mas como é que eu vou descobrir, como é que eu vou me conectar com o Espírito Santo? Domingo passado eu perguntei assim: quem tem o Espírito Santo não tem dúvida que eu tenho. Lembra disso? Quem tem o Espírito Santo não está perguntando: será que eu tenho? Será que eu não tenho? A dúvida já é a resposta que nós precisamos. A dúvida já é a resposta: não tenho o Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós temos a certeza de que Ele está aqui na nossa alma, que Ele nos impregnou, que Ele está nos dirigindo, que Ele está abrindo as portas para nós, que Ele está nos conduzindo nessa vida e que nossa vida tem um propósito. Mas como nós vamos nos inserir? Como vamos receber isso em nós? Porque talvez alguns dizem assim: mas o que eu tenho que fazer? Eu quero te dizer nessa noite que talvez eu tenha olhado para isso, de que o sofrimento e a vulnerabilidade muitas vezes são a porta de acesso a estar cheio do Espírito Santo, sabe? Muitas vezes o sofrimento nos quebra, e esse quebrar do sofrimento nos torna sensíveis à voz de Deus. Nós ficamos sensíveis. Então Deus usa aqueles vales que nós passamos como portais para se revelar a nós. É incrível como Deus faz isso, como Deus usa isso na nossa vida. Se eu perguntar aqui quantas pessoas encontraram a Deus durante um período muito difícil da sua vida, quantas pessoas Deus falou com elas durante um período muito difícil da sua vida, eu sei que muitas mãos vão se levantar aqui. Porque a maioria de nós precisou passar por um vale. Eu precisei passar por um vale para encontrar a Deus. Me lembro que um dia eu estava sentada na calçada, no centro da minha cidade, com todos os meus amigos, fumando, bebendo, conversando. Estava sentada na calçada e veio sobre mim um vazio tão grande, uma falta de propósito, de intenção, de vida, de não achar o sentido. E eu ali sentada, me lembro que eu disse assim: mas que sentido tem tudo isso? Essa aqui que é a vida? É isso aqui mesmo. Eu vou viver para isso aqui, vou estudar, vou fazer uma carreira, vou trabalhar, de repente vou me casar, fazer uma família. Esse é o sentido da vida? É só isso? Porque se é só isso, me deixa descer que eu quero, para o mundo que eu quero descer. Não vi o sentido em tudo. As mesmas coisas, geração e geração e geração, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, eu, meus filhos, fazendo a mesma coisa, a mesma vidinha, profissão, trabalho, filhos, família. É essa a vida? Essa é a vida? Essa é a graça da vida? Quando eu caí nesse vazio existencial, eu encontrei o Espírito Santo.
Deus se revelou a mim naquele vazio existencial, de querer achar um propósito para a vida, entender para que vivemos nesse mundo. Que sentido tem tudo isso? Porque em si são coisas que nos preenchem naquele momento, mas depois, em momentos, nós vamos achar que aquilo já não tem graça nenhuma mais. Eu não sei quantos passaram por essa experiência, mas essa experiência a mim me fez encontrar a Deus. E o propósito da minha vida a Ele. Então a ignorância espiritual foge dos sofrimentos, mas o Espírito Santo entra no sofrimento para nos revelar a glória de Deus na nossa vida. O sofrimento não deve nos paralisar, mas nos empurrar ao encontro do conhecimento de Deus. Deixe então a dor levar você mais perto de Deus e não para mais longe. Tem pessoas que fazem o caminho contrário. Na dor, me afasto. Sabe? Que Deus é esse que me faz sofrer? Não, Deus não está fazendo tu sofrer. Ele está querendo te encontrar nessa dor. E Ele está querendo se revelar como um Deus acima de todas as coisas, querendo falar contigo. O sofrimento na mão do Espírito Santo é ferramenta de revelação e crescimento na nossa vida. Eu nunca saí de momentos difíceis onde eu não tenha saído mais forte. Sabe? Eu estava fraca, mas em momentos difíceis eu pude sentir que Deus estava ali comigo e que havia um propósito. E então saí do sofrimento em fortaleza, mais forte, mais madura, mais firme nas minhas convicções de fé, com mais propósito para a minha vida, me inserindo no Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, esse é o propósito da minha vida, eu vou atrás, vou correr atrás, não quero perder meu tempo, Senhor. Queridos, nós precisamos usar essa tecnologia ao nosso favor. Deus está nos dando isso nessa noite. Começamos domingo passado falando dessa tecnologia, saindo da ignorância espiritual. Essa noite nós queremos estar incluídos no propósito, estar incluídos em pertencer, em conhecer esse Deus muito mais, em começar a olhar para o Espírito Santo como um Deus que se revela a nós e que quer estar junto, quer estar ali com a gente em todos os momentos da nossa vida, nos guiar, nos falar, nos conduzir. Esse Espírito Santo em nós, Ele nos fala de uma maneira tão doce, tão doce, tão doce, tão leal, tão fiel, com tanta paz. Tem momentos em que nós estamos em ansiedade, fazemos uma oração e dizemos: Espírito Santo, toma conta dessa ansiedade, e vem aquela paz que nos inunda. Nós não precisamos estar presos há coisas. Depende, você diz assim: eu concordo, eu não sou daquelas pessoas fanáticas que dizem que você não precisa tomar um remédio. Muitas vezes, aliás, Deus revela a medicina, as coisas que são para nós, né? Claro que Deus é que deu isso ao homem. Mas tem momentos em que nós precisamos entender por que andamos ansiosos. Por que a nossa vida, por que nós sentimos o que sentimos? Por que estamos assim à deriva? Por que estamos nos sentindo tão sozinhos? Por que achamos que as pessoas não nos querem, não nos amam como deveriam nos amar? E o Espírito Santo vem fiel a nós e nos fala: oh Senhor, que nessa noite nós possamos ouvir essa voz, porque o Espírito não nos foi dado para entretenimento, amados. Ele não é um entretenimento na nossa vida, mas para nos inserir nessa dimensão espiritual que é o transformar expressões vivas que manifestem a Cristo na terra onde nós pisamos. Cristo seja manifestado em nós. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. Quantos de nós desejamos sair desse amadorismo espiritual? O Espírito Santo está nos convidando nessa noite. Sair desse amadorismo espiritual. Começar a profissionalizar a nossa fé. Começar a dar passos firmes. Que não façam, que a gente não pense em voltar para trás. De jeito nenhum.
Eu quero nessa noite que a gente feche os nossos olhos. Nós queremos orar por ti. E essa oração não é uma oração de superstição. Não é uma oração que vai transformar tudo. É uma oração que vai nos conectar com o Espírito Santo de Deus. A pergunta é: nós desejamos viver no um? Faça a pergunta a si mesmo nessa noite. Eu desejo viver no um? Eu desejo me desconectar das divisões, das superficialidades e andar em profundidade com o Espírito Santo de Deus? Porque hoje o Espírito Santo quer nos ensinar algo maior. Ele quer nos ensinar a andarmos guiados pela sua presença. Oh, glória a ti, Senhor.